Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado, lá das trevas infernais. Dize-me, qual teu nome lá nas trevas infernais? Disse o corvo, nunca mais. Puxa, gente, esse é um pedacinho, né? Talvez para mim, dos mais catárticos, né? Do Corvo, poema do Allan Poe para o nosso Café com Poesia. Eu já estou aqui com o meu café, né? Espero que vocês estejam aí muito bem acompanhados do café de vocês e que a gente possa temperar esse café com poesia. Comecei esse vídeo, me lembrei muito de um canal, né, de uma booktuber que no mês de outubro ela faz uma programação toda dedicada ao mês do horror e ela começa os vídeos de outubro exatamente com uma leitura assim. Se você ainda não conhece a Tati Feltrin, dá uma olhada no canal dela, o TLT, ela deve estar com uma programação incrível, todo ano ela tem, então esse ano não deve ser diferente. Bom, vamos para a nossa poesia. O Corvo, ele vai trabalhando muito melodicamente, né? Com bastante ritmo, com bastante questionamentos, e é um poema que me parece bastante existencial, né? Anteriormente, eu achava que eu tinha essa percepção mais existencial, porque eu gosto muito da tradução do Fernando Pessoa, né? Que é essa que eu tenho ali no Kindle. Mas a tradução com o Machado de Assis é tão boa quanto a do Fernando Pessoa e também me traz esse aspecto existencial, né? Então tem uma pessoa ali que passou por um processo de luto e que vai vivendo aí fases muito características desse processo, mas que quando se depara, né, com uma visita inesperada, com a incidência da solidão, com as questões relacionadas aí ao futuro, né, a possibilidade de voltar a encontrar essa amada, ela se depara muito frequentemente com o que talvez seja o nome do pássaro, o que talvez seja apenas uma resposta, o que talvez seja um agouro, afinal aquela árvore era agourenta, mas agoureira, né? Enfim, mas ele se depara com um enfático nunca mais, né? Eu gosto dessa percepção que a gente vai tendo ao longo da leitura, né? A partir da ordem rítmica, da harmonia. Nos primeiros versos, ele trabalha muito é só isso e nada mais, né? Nada mais. A partir da presença, né, da personificação do corvo, a gente começa a trabalhar com a hipótese do presente, né? Então, puxa, de fato, se a gente olha pela ótica do início do poema, pela ótica a partir da aparição desse corvo, é só isso e nada mais. A gente só tem o presente, de fato, né? E além do presente, nunca mais, né? O presente é uma coisa que ela acontece hoje. E acho muito bacana como a personagem, né, no poema, ela vai indagando quanto ao futuro, quanto ao amanhã. Em algumas questões, ela faz referência a um passado. E esse corvo está sempre ali respondendo e repetindo um nunca mais. Talvez muito, né, pelo que me é possível analisar a partir da perspectiva psicológica, existencial, esse poema diz para mim, sempre que eu leio, lógico que a cada leitura a gente vai sendo contaminado pelo mundo, pelas experiências, pelo próprio amadurecimento, pelas próprias emoções, e aí a gente vai tendo algumas alterações. Mas algo que é sempre presente para mim é essa inevitabilidade do presente, né? De que a única coisa que a gente tem, o hoje, né? O amanhã não dá, né? Nunca mais. O passado também nunca mais. E inclusive o presente, ele é uma evidente nunca mais, né? Então, evidentemente, né? Inevitavelmente, o presente vira passado e aí nunca mais, né?
Enfim, acho que essa é uma percepção que aparece para mim com muita clareza, sabe? Muito cristalina. O Allan Poe, ele tem uma característica muito aprofundada nos seus textos, né? Tem uma coisa muito bacana, que ele tem um ensaio ou uma espécie de reportagem, artigo, em que ele fala que ele escreve textos curtos justamente para a gente ler ali no que eu diria numa sentada, sabe? Você sentou em pouco tempo, você começa e termina, sem precisar fazer intervalos, porque de fato, quando a gente faz a leitura desse texto, né, de uma vez, desse poema de uma vez, a gente chega o mais próximo possível de uma totalidade, não do que o autor queria dizer, mas do que a gente está disponível para escuta, né? Essa segunda parte é uma questão muito mais minha, né? Muito a partir da compreensão biblioterapêutica. Então, sim, tem muito do que o Allan Poe queria dizer para gente. Mas, quando a gente faz uma escuta, uma leitura ininterrupta, tem 100% do que a gente é capaz, do que a gente está disponível afetivamente para escutar naquele momento. Então você pode perceber, por exemplo, que tem livros que, dada a densidade, né, dada ali o tamanho, a profundidade, né, a gente lê eles com alguns intervalos. Dependendo da nossa disponibilidade para aquela questão, a gente não volta para ele. Ou quando a gente volta, a gente começa a ter uma percepção totalmente diferente do que a gente estava vivendo. Porque é isso. O que a gente tem é o agora. E a gente não vai voltar a ter esse agora nunca mais. Né? O agora de depois desse vídeo é um novo agora. Né? Então, acho que tratar um pouco dessa perspectiva da preciosidade do dia, do momento presente, é uma característica muito importante nessa obra específica do Poe. E pode parecer bastante pessimista, né? Mas eu queria te apresentar o que para mim parece bastante otimista e até ajuda, né? Agrega muito mais sentido à experiência do momento, né? Porque a gente vai vivendo num tempo, né? Num tempo social em que a gente não pode ficar triste, a gente não aceita perder, então eu não aceito menos, né? E acho que o que a gente vai percebendo é que tendo o hoje, né? Conseguindo viver bem o momento presente, o ontem ele ganha a relevância de ser o ontem, o amanhã ganha a relevância de ser o amanhã, e a gente só tem o hoje. Esse hoje ele passa a ser muito mais importante quando ele ganha essa perspectiva, né, de fartura, de prioridade. É tudo que a gente tem. Obviamente a gente vai fazer projeto de futuro, né, planos para o futuro, mas esses planos eles não acontecem hoje. Hoje acontece o plano, o futuro é só amanhã. Né? Tem um design analista muito querido por todos os design analistas, e eu digo isso em nome de todos os design analistas, né? Mas o Guto, ele costuma dizer, né? Ele tem até uma aula dele gravada aqui no YouTube, que ele fala o seguinte: não dá para eu viver o amanhã hoje. A ansiedade é uma coisa que coloca a gente nessa dinâmica, né? De se projetar para frente, mas essa projeção ela não é real e aí ela se manifesta através de sintomas. Então, o que ele diz? Ele usa um exemplo mais ou menos assim: não tem como, né, eu almoçar amanhã hoje. Então, em geral, a gente fala assim: o que é o projeto, né, o plano? Amanhã vou almoçar com mamãe, certo? Não vou almoçar com mamãe. Quando eu for almoçar com mamãe, será hoje. Né? Então, não dá, por exemplo, para hoje eu almoçar amanhã com mamãe. Então, esse é um projeto de futuro. Quando eu almoçar com mamãe, já será hoje. Então, a gente vai percebendo que tá, tudo bem, amanhã eu pretendo almoçar com mamãe. O que eu vou almoçar hoje? Né? Com quem estou hoje? O que estou aproveitando do hoje? O que eu de fato tenho hoje? Tá? Essa é uma perspectiva que me parece
muito, muito clara e idealizada no Corvo. Mas eu queria saber de você. O que que o Corvo trouxe para você, né? De iluminação, de clareza, de luz, de catarse, enfim, né? Acho que esse era um convite para a gente partilhar da experiência dessa leitura. Confesso para vocês, me parece óbvio, né? Mas tendenciosamente eu propus essa leitura do Corvo, né? Do Poe, no mês aí de outubro, que é um mês onde nos Estados Unidos se comemoram o Halloween, no Brasil não se comemora tanto, mas a gente tem aí o Dia das Bruxas. Enfim, acho que a gente podia se dedicar um pouco mais para essas questões que não são de horror, mas que trazem muito o questionamento da vida. Desde já quero indicar para vocês um texto do Sartre, muito bacana, que eu li junto com o Corvo, né? Eu li o Corvo a primeira vez e me lembrei assim automaticamente de um texto do Jean-Paul Sartre, que se chama O Muro. O Muro é um texto super curtinho, né, que vai trazer ali também muito esse questionamento do que é que a gente faz da vida, né? Puxa, coloca em xeque muito essa questão entre a vida e a morte, e o presente, e o futuro projetado, o futuro vivido, o passado vivido, né? O futuro vivido não tem como, mas o futuro projetado, o passado vivido, e o que a gente tem de fato no hoje, como é que a gente consegue fazer esse hoje acontecer. Ok? Eu vou colocar aqui na descrição desse episódio, né, o link para onde eu comprei, né? Vou compartilhar com vocês o andamento da minha leitura no Kindle, na edição que eu tenho do Corvo, tá bom? Que é a edição com tradução do Fernando Pessoa. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, espero que eu tenha possibilitado para vocês aí uma outra percepção, ou até que eu tenha partilhado com você essa percepção aí no poema do Edgar Allan Poe, ok? Bom, até logo. Semana que vem a gente já tem, na próxima quarta, o nosso encontro do Clube Biblioteca. Essa sexta-feira, esse sábado, né? É o último dia para você se inscrever e participar do nosso encontro de outubro, onde a gente vai sentar para conversar um pouquinho sobre o retrato, o retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray, livro do Oscar Wilde, que foi a nossa leitura no mês de outubro, né? Alguns amaram, outros odiaram. Bom, vem conversar com a gente sobre essa leitura, ok? Um clássico da literatura. E aí a gente se encontra na próxima quarta-feira, às 19 horas. Se você ainda não se inscreveu, dá para se inscrever até o sábado, tudo bem? Então, eu aguardo você, a sua percepção. Coloca aqui nos comentários ou lá no grupo de WhatsApp o que você achou dessa leitura, tudo bem? Um beijo e até logo!